das vedações. O Banco Central do Brasil não emitirá títulos da dívida pública a partir de 2 anos após a publicação da Lei 101. O Banco Central do Brasil não emitirá títulos da dívida pública a partir de 2 anos após a publicação da Lei 101. É vedada a realização de operação de crédito entre um ente da federação diretamente ou por intermédio de fundo, autarquia, fundação ou empresa estatal dependente e outro ente, inclusive suas entidades da administração indireta, ainda que sob a forma de novação, refinanciamento ou postergação de dívida contraída anteriormente. É vedada a realização de operação de crédito entre um ente da federação diretamente ou por intermédio de fundo, autarquia, fundação ou empresa estatal dependente e outro ente da federação, inclusive suas entidades da administração indireta, ainda que sob a forma de novação, refinanciamento ou postergação de dívida contraída anteriormente também será proibida. Ele disse, ainda que sob a forma de novação, refinanciamento ou postergação de dívida contraída anteriormente. Essas hipóteses também estão incluídas nessa vedação. Agora, excetuam-se desta vedação as operações entre instituição financeira estatal e outro ente da federação, inclusive suas entidades da administração indireta que não se destinem a financiar direta ou indiretamente despesas correntes e que não se destinem a refinanciar dívidas não contraídas junto à própria instituição concedente. Então, excetuam-se dessa vedação as operações entre instituição financeira estatal e outro ente da federação, inclusive suas entidades da administração indireta, que não se destinem a financiar direta ou indiretamente despesas correntes e que não se destinem a refinanciar dívidas não contraídas junto à própria instituição concedente. Então, o que acontece? Ente com ente diretamente não pode realizar operação de crédito, ou até mesmo entidade de um ente com entidade de outro ente não pode realizar operação de crédito. Entidade de um ente com outro ente específico também não pode realizar. Agora, se eu tiver uma instituição financeira estatal e outro ente da federação, ou até mesmo outra entidade da administração indireta dessa outra federação, aí é possível sim você realizar a operação de crédito. Contanto que os recursos obtidos dessa operação de crédito não sejam destinados a financiar direto ou indiretamente despesas correntes, não pode, só pode para despesas de capital, e contanto também que os recursos obtidos dessa operação de crédito não se destinem a refinanciar dívidas não contraídas junto à própria instituição concedente. Então, pegar o dinheiro para poder pagar uma dívida em outra instituição, né? Aí não vale. Agora, essas vedações em relação às operações de crédito, elas não impedem que estados e municípios de comprar títulos da dívida da União como aplicação de suas disponibilidades. Então, apesar da gente falar que não pode ter operação de crédito com dois entes da federação, não pode ter operação de crédito com entidade de uma federação ou de uma entidade, não pode ter operação de crédito entre uma entidade de um município e um outro município, outra entidade de outro município. Agora, quando a gente coloca a instituição financeira, aí já rola essa operação, você ainda assim, a Lei 101 diz que essas vedações elas não impedem estados e municípios de comprarem títulos da dívida da União como aplicação de suas disponibilidades. Agora, eu estou dizendo que só estados e municípios podem comprar da União. Não estou falando que estados podem comprar de município, município de estado, nada disso. Estou falando que o estado e o município eles podem comprar títulos da dívida da União como aplicação das suas disponibilidades. Agora, é proibida a operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e um ente da federação que a controle, na qualidade de beneficiário do empréstimo, como, por exemplo, a União pegar dinheiro emprestado junto à Caixa Econômica Federal. Então, é proibida a operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e um ente da federação que a controle na qualidade de beneficiário do empréstimo. Agora, esse disposto não proíbe a instituição financeira controlada, que seria a Caixa Econômica, de adquirir no mercado títulos da dívida pública, no caso da União, para atender investimentos de seus clientes ou títulos da dívida de emissão da União para aplicação de recursos próprios. Então, esta regra não proíbe instituição financeira controlada de adquirir no mercado títulos da dívida pública para atender investimentos de seus clientes ou títulos da dívida de emissão da instituição para aplicação de recursos próprios. Equiparam-se à operação de crédito e estão vedados a captação de recursos a título de antecipação de receita, de tributo ou contribuição
cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do que determina a Constituição, que diz: a lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição cujo fato gerador deve ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. Então, equiparam-se a operações de crédito, estão proibidas, estão vedados, captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição, cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido. Além disso, equipar-se a operações de crédito, estão vedados, estão proibidos, o recebimento antecipado de valores de empresas em que o poder público detenha direta ou indiretamente a maioria do capital social com direito ao voto, salvo exceto lucros e dividendos na forma da legislação. Aí cabe. Então, equiparam-se a operações de crédito e estão vedados, estão proibidos, recebimento antecipado de valores de empresa em que o poder público detenha direta ou indiretamente a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos na forma da legislação. Além disso, equiparam-se a operação de crédito e estão vedados a assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedor de bens, mercadorias ou serviços mediante emissão, aceite ou aval de título de crédito, não se aplicando esta vedação a empresas estatais dependentes. Então, equiparam-se a operações de crédito e estão vedados a assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedor de bens, mercadorias ou serviços mediante emissão, aceite ou aval de título de crédito, não se aplicando esta vedação a empresas estatais dependentes. Além disso, por fim, equiparam-se a operações de crédito, estão vedados a assunção de obrigação sem autorização orçamentária com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços. A assunção de obrigação sem autorização orçamentária com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços. Então, repassando aqui. Equiparam-se operações de crédito estão vedados 1. A captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido. 2. Recebimento antecipado de valores de empresa em que o poder público detém direta ou indiretamente a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos na forma da legislação. 3. Assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedor de bens, mercadorias ou serviços mediante emissão, aceite ou aval de título de crédito, não se aplicando esta vedação a empresas estatais dependentes. E 4. Assunção de obrigação sem autorização orçamentária com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços.